Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia a todos, tudo bom com todo mundo? Olá! Estamos aqui novamente na segunda para trabalharmos, né, Miriam? Miriam está de cara nova, cabelo novo, né, Miriam? Deu uma repaginada. Bom dia. Estava calor demais, rapaz, não estava aguentando. Bom dia, minha gente! Bom dia quem foi de bom dia, boa tarde de quem foi de boa tarde, boa noite de quem vai nos assistir em outro horário. Que Deus possa estar sempre com vocês. Oh, que eu estou feliz aqui com essa chuvinha, viu? Tá gostosinho. Frescou. A gente reclama muito, né? Semana passada estava aqueles 40 graus, a gente reclamando, 40 graus, não sei o quê, agora está chovendo. Aí o pessoal reclama, chuva, chuva. Não sei, né? O ser humano é um eterno incomodado. Mas está fresquinho, mas está bom. Vou mandar um beijo para o nosso amigo Mauri, que hoje não pode participar conosco, né? Tá devido ao trabalho, né? Porque alguém tem que trabalhar nesse mundo, né? E aqui quem trabalha é a Mauri, que é mais jovem, não é aposentado, então tem que trabalhar, né? Nós que já passamos assim dessa fase, aqui estamos, né? No trabalho, que também é um trabalho, né? O que nós fazemos. Então, nós vamos continuar no nosso estudo do livro dos Mensageiros. Estamos no capítulo 23, Pesadelos, né? Continuando os estudos, né? Mas antes, como sempre, vamos fazer a leitura do Evangelho e a nossa prece, né? Então, vou fazer a leitura e você faz a prece, tá bom? Beleza, ótimo. Combinado. Eu faço a prece final. Então, tá, vamos fazer a leitura no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos somos todos nós, né? Todos nós que estamos aqui nesse mundo de prova e expiação,
somos aflitos, né? Então, vamos embora lá. Vamos ler aqui no item 5. Item 5, ele faz menção à justiça das aflições, né? E às causas atuais das aflições. Então, diz assim para a gente. A lei humana... me perdi aqui, peraí, gente. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode-se dizer, então, que o condenado sofre as consequências do que fez, mas a lei não alcança, nem pode alcançar todas as faltas. Ela pune mais especialmente aquelas que causam prejuízos à sociedade e não as que causam danos àqueles que as cometem. Deus, porém, quer o progresso de todas as suas criaturas, eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, não há uma única infração à sua lei que não tenha forçosamente e inevitavelmente consequências, mais ou menos desagradáveis, de onde se conclui que, tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre é punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos, consequências do erro cometido, são para ele uma advertência do mal que fez, dão-lhe a experiência e fazem com que ele sinta a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar que no futuro o que foi para ele uma fonte de mágoas, sem o que não teria motivo para se emendar. Confiante da impunidade, ele retardaria seu adiantamento e, por consequência, a sua felicidade futura. A experiência, porém, algumas vezes vem um pouco tarde, quando a vida foi desperdiçada e perturbada, quando as forças foram gastas e o mal não tem remédio. O homem, então, passa a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantos erros teria evitado? Se eu pudesse recomeçar, agiria totalmente diferente. Mas não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi minha jornada, ele também diz para si mesmo: perdi minha vida. Porém, da mesma forma que para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo a ele recuperar o tempo perdido, para o homem também, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual ele poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Legal, né? Então é isso, gente. Então, vamos orar, minha gente, vamos orar. Pai de infinita bondade, de justiça, de amor. Aqui estamos, Pai, mais uma vez, te pedindo o amparo para esses dias tão interessantes que passam sobre a terra, para que nós, todos seus filhos, possamos contar com as benesses dos bons espíritos a nos guiar pelos caminhos que estamos trilhando. Sê conosco, abençoe nossos propósitos de melhoria e abençoe a todos aqueles que passam pelas provações necessárias para todos nós chegarmos até vós. Sê conosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Ainda bem que a gente tem essa certeza, né? Que tem alguém. Você sabe que eu achei interessante esse nosso evangelho? Ele se encontra entre pedir e obtereis e o Cristo Consolador, sabe? Eu achei assim, falei, caramba, esse negócio está aqui bem no meio das duas coisas, né? Você está aí nessa questão, né? Achando-se causas atuais, né? Das nossas aflições, mas a gente já pediu tanto, né? Mas a gente não entende essa questão que a gente precisa refletir mesmo, né? O que
o que a gente anda pedindo e não fazendo, né? A nossa parte, né? Pedimos, vai cair no meu colo, né? E a gente não tem feito muito a nossa parte. Eu achei muito interessante. Senhor, me ajude, só que eu não faço nada para ser ajudada. Na verdade, eu não estou pedindo ajuda, estou pedindo um milagre, que faça tudo por mim. Né? Mas continua fazendo a mesma besteirinha, né? Mesma coisa. Falei, caramba, ele está bem ali. A gente vive como diz Leon Denis, a gente vive num espiral, né? A gente vai rodando, 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 e às vezes a gente não consegue, né, sair daquele ponto ali, né? Fica só naquele ponto do espiral e o tempo passa, e a gente não caminha. Mas vamos embora, Agora que é tão bom. Mas deixa eu ser boazinha agora. Nós que aqui estamos estudando, tentando aprender, já estamos caminhando, né? Verdade. Hoje nós temos 2 perguntas aqui que deixaram para a gente desde o outro programa, né? Eu peço desculpas, mas eu não pesquisei o nome do livro que eu vi a resposta em si, né? Eu não peguei o nome do livro, não deu tempo. Eu confesso que eu vi essas perguntas hoje de manhã e dei uma lida em alguma coisa, mas não anotei o nome do livro para poder responder melhor essa pergunta aí. Depois você lê para a gente, né? Ou quer ler logo? Podemos ir caminhando e a gente vai, no caminhar, a gente vai lendo? Pode ser? Vai respondendo. Pode ser. Para responder. Primeiro, vamos começar, né? Vamos iniciar o nosso capítulo. Nós estamos no capítulo 23, Pesadelos, né? A gente vem vindo há 2 capítulos atrás, a gente está vendo que eles estão na colônia Campos da Paz, chegaram lá e foram atendidos pelo Aniceto, que é um espírito de alta envergadura, né? E ele vai levando eles para ver este galpão. É um galpão enorme, mais de 5 quilômetros, tem 1.980 pessoas lá, mas nem todas estão dormindo numa situação cadavérica, né? Ainda parecendo que não desencarnaram. É essa a impressão que a gente dá, né? Que eles ainda estão com aquela mortuária deles ali e entregues a um sono profundo. Eles separam 400 pessoas ali que já estão em melhores condições de receber o auxílio. O que seria esse auxílio? Um passe magnético, uma alimentação mais frugal, o passe do sopro, e ali tem 80 pessoas que estão fazendo esse trabalho. E entre eles o Vicente, o Aniceto, o Vicente e o André Luiz. O André Luiz, que são a pessoa que está narrando os acontecimentos, né? Mas aí o Aniceto pede permissão ao Alfredo. Pede permissão ao Alfredo para levá-los ao meio do galpão lá, né, dessa enfermaria, para que eles possam, então, ter melhor aprendizado. E veja que eu achei isso interessante, porque ele é um espírito superior, ele comanda toda aquela colônia ali, e ele pede permissão para levá-los. E eles ficam admirados com aquilo, e eu acho interessante, né? E aí ele dá uma lição a eles. Mas eles dormem, eles dormem um mau sono. E ele diz ali para eles que esse sono, às vezes, são... Aí ele fala aqui assim, os que dormem em desequilíbrio entregam-se a pesadelos. Todos estes irmãos desencarnados que nos cercam, eles se apresentam como mortos, né?
porque eles estão ali entregues, então, aos seus pensamentos, às essas monoideias. E aí a gente vai começar a partir daí, não é isso? É isso mesmo. Aí o Alfredo, né, coloca ali para o André Luiz e Vicente, para eles fazerem uma avaliação daqueles corpos, daqueles espíritos que ali estão. Então, o André Luiz fala, né, que antigamente era um inquérito anatômico, né? E eu lembrei do ML, né? O corpo no ML, né? Era aquele inquérito anatômico, que quando o corpo está no ML, ele faz lá exame das vísceras, né? Faz a perquisição científica nas células, também aparentemente mortas. Agora, a auscultação profunda da alma. Quer dizer, agora ele não está vendo só o corpo, agora ele está vendo a alma. A sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. Ou seja, agora a visão dele é muito mais profunda. Ele não está vendo só aquele corpo morto, aquelas vísceras, aquelas células. Ele agora está vendo um corpo que está vivo, né? Aparentemente morto, mas não, ele está vivo. E ele fala lá, né? A sondagem, principalmente dos sentimentos e a visão do plano mental. Aí eu fiquei, como é que é esse negócio de plano mental? Qual plano mental? Né? Aí passa para a gente aí, Miriam, que eu estou sem os slides, por favor. Eu queria, antes de falar desse coisa que eu acho que tem a ver, as questões 400 também, a gente recomenda que vocês também estudem. É sobre o sono, né? E é tão importante que faz um link com esta questão que a gente vai apresentar agora, porque é nesse plano mental que a gente vai ver. Então, pode ler aí, querida? Você consegue? 398, consigo. Sendo os pendores instintivos da reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu, ou seja, né, sendo, né, as coisas que a gente traz aqui guardadas dentro de nós, né, as coisas tem a ver com o nosso passado, o que acontece com a gente hoje tem a ver com o que nós fizemos no passado? A pergunta é essa, né? O que me acontece hoje tem a ver com alguma falta que eu cometi no passado? Aí ele diz, até certo ponto. Assim é. Ou seja, até certo ponto, as coisas que me acontecem hoje têm a ver com o meu passado. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente, ou seja, de acordo com a minha caminhada, com as minhas atitudes, né, nessa encarnação, e também na época que estava na erraticidade, ou seja, quando estava desencarnada, estava no mundo espiritual, né, as evoluções, os aprendizados que a gente melhora e, quando reencarna numa vida melhor do que a nossa vida anterior, não é isso? É verdade. Exatamente, porque a gente não sabe o que vai dentro da alma da pessoa. E a gente também não se conhece, né? E a gente não sabe o que a gente armazena nessas nossas memórias, né? Então ela vai, é como ele está falando aqui, né? Então a gente a pessoa vai guardando em si tudo aquilo que tem significado para ela, né? Se tem significados bons, se tem significados difíceis, né? Traumáticos, né? Também. Então ela vai guardando aquilo, né? Então tudo aquilo que sucede a ela, né? Que ele está fazendo ali, existe, está aí,
né, guardado, armazenado, e que pode vir à tona, sim, né? Pode vir, mas ele continua com a pergunta, né? Kardec é demais, né? Vamos dizer assim, né? Ele É, ele não deixa a pergunta sem todo, seguir sem resposta. esmiuçar todo aquele assunto, né? Eu acho É. interessante. Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não pratica na precedente, Na vida precedente. nessa vida, né, precedente, nessa vida pretérita? E aí ele vai É. falar, que depende, né? Aí você pode ler? Aí ele fala, né? Depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas consequentes, então, da posição que escolheu. São as escolhas, né? Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação. Porquanto o Isso. espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Ou seja, o Oi. sujeito ele é mal hoje, mas ele foi mal ontem também. Não quer dizer que ele ontem era bonzinho, hoje se tornou mal. Não, ele é o reflexo daquilo que ele era. Ele vai caminhando lentamente, né? E ele não deixa de ser bom para ser mal, ou seja, que seria dar um passo para trás, né? Isso não acontece. Ele só vai em frente e para o alto e avante, né? Como diz Leon Denis, porque depois que ele conhece o bem, ele fica no bem, ele não vai para o mal, né? Né, É. Vinícius? A pergunta que aqui eu estou vendo aqui é a Uhum. seguinte: poderiam analisar que, apesar dos que dormem e têm pesadelos, esses estão numa situação bem melhor e superior àqueles outros que estão no umbral, já que esses, pelo menos, estão dentro do nosso lar. Maria Rita, Nilson Luiz, Maranhão. Ah, Olha, primeiro, eles estão em zona de umbral, continuam em zonas de umbral. O Campos aham. da Paz é uma outra colônia na mesma qualidade, vamos dizer assim, que o nosso lar, né? Então, ele é um pouquinho mais acima, mas ainda está nessa zona de umbral, né? Bom dia, Francisca. Oh, esqueci de dar bom dia para as meninas. Ô, queridas, como vão vocês, Alvanira? Tudo bem com vocês? Que bom que estamos juntos. Façam suas perguntas. Manice? Então, o que acontece? Esses que dormem, eles estão numa situação ainda eles não estão melhor ou pior, não é isso, não é essa a questão, eles estão em situações melhores. Eles estão dentro da lei de causa e efeito, colhendo tudo aquilo que eles ainda estão, né, estão ali tendo, né? Enfim. Então, é essa questão aí que se apresenta, né? Deixa eu tirar aqui. Isso, tirei. Então, Vanice, você entendeu a Voltei, pergunta? Voltou. voltei. Tava dando umas voltas por aí. Eles têm pesadelos porque eles estão colhendo aquilo que plantaram, só isso. Com certeza. E como nós, né? Eu falo eles, mas podemos Nós, perfeitamente ser nós num futuro. nós Depende também, de tudo aquilo que fazemos, né? porque todos nós vamos tirar essa soneca aí, essa soneca do pós-morte, né? Todos nós vamos tirar, porque nós não somos, eu falo nós aqui, não sei da condição de todo mundo aí, né? Tem outras pessoas que, quando desencarnam, já se veem já no trabalho, né? O seu altivo mesmo, o nosso presidente lá do Leon Denis, quando ele estava no hospital, ainda em estado grave, foi visto por vários médicos videntes da casa, já trabalhando lá no centro normalmente, ou seja,
quando ele desencarnou, já estava no trabalho, né? Mas isso aí é para quem tem mérito, para quem tem realmente condições. A maioria de nós que não tem, quando desencarna, tem que tirar um cochilinho para poder se recuperar e poder se preparar para a nova caminhada, para a nova jornada. Sendo que esse cochilo ele tem duração maior ou menor, dependendo do seu grau, né, de ligação com o seu corpo. Aquele que ama o corpo mais do que a alma, que está lá ligado no corpo, vive do corpo, ele não vai querer sair desse corpo quando morrer, quando desencarnar, né? Ele, às vezes, nem consciência disso tem. A gente que trabalha no atendimento, né, desencarnado, a chamada desobsessão, a gente que trabalha, a gente vê os espíritos chegar e assim, sem consciência de que desencarnaram. Já desencarnou, né? É aquele negócio, morre, mas não desencarna, né? Mas não desencarna, ainda está ligada lá no seu corpo, ainda achando que, né, tem condições de fazer alguma coisa. Aí é o que a gente chama, que chamavam-se antigamente de quê? Alma penada, de fantasma, que são esses espíritos que acabam continuando aí fazer suas coisas sem a consciência de que não tem mais o corpo, né? Mas falando aí dos nossos amigos que estão no umbral, nessa condição, os que estão ali já estão sendo socorridos, mas os que estão lá fora também são socorridos, mas cada um dentro da sua condição de receber e de perceber esse socorro. Nós mesmos, quantas vezes a gente passa por situações difíceis e não percebemos que estamos sendo socorridos? Aí você imagina esses irmãos desencarnados que não conheceram religião, que não conheceram a palavra divina, não só dentro da doutrina, mas em qualquer outra religião, ou então que se confundiram, que se equivocaram, né? Que cometeram aí esses deslizes que a gente vê todo dia nos jornais, na televisão, né? Imagina a dificuldade deles, muito maior, mas também não estão abandonados, todos estão sendo socorridos. A questão aí é do espírito perceber ou não esse socorro, né? Exato. Por isso ele fica numa zona umbralina mais profunda ou uma zona umbralina mais leve, dependendo de como está, na verdade, a consciência dele dentro das suas questões. Diante dessas questões todas, né? Então, aí ele continua na 135, porque aí vai talvez dar um esclarecimento melhor, né? Você pode ler? Eu tenho óculos, viu, Vanice? Eu não achei meu óculos. Está aí procurando e não enxerga nada. Não enxergo nada. Isso acontece, filhinha. Não se preocupe, não. Nós estamos enxergando bem. Há no nome alguma outra coisa além da alma e do corpo? Isso é a pergunta 135 do Livro dos Espíritos. E a resposta: há o laço que liga a alma ao corpo. De que natureza é esse laço? É um laço semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Muito bom isso, né? Que laço é esse? Todo mundo já sabe, a maioria sabe que é o perispírito, né? É interessante a gente fazer bem, fixar bem esse conceito. Esse conceito. Porque a gente tem que falar depois das questões 400 e as outras. Porque se você não tiver esse conhecimento de como é a nossa constituição espiritual e física, a gente não tem condições de ter esses conceitos mesmo, né? Mais fixados, e eu achei interessante, porque a gente vai falar um pouquinho disso, né? A gente vai tentar falar um pouquinho desse elemento material que é de uma... Mas eu não vejo, né? As pessoas falam, mas eu não vejo isso, né?
Eu não vejo essa ligação, eu não vejo meu espírito. Aí falei, olha, é como diz a Mauri, você tem espelho em casa, dá uma olhadinha lá. Vai lá, dá uma olhadinha, você vai ver, entendeu? A Você não Mauri é vê, fogo. mas se você tiver um espelho, você vai ver. A Mauri com esse espelho dele não é mole, É não. ótimo, não é? Então, Eu acho continuando perfeito. Sinceramente, acho perfeito. continuando lá na pergunta, ele fala assim: o homem, portanto, é formado por 3 partes essenciais. A primeira é o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital, que é o fluido cósmico universal, né? A Isso. alma, o espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação, né? Nós, espíritos, habitamos esse corpo. E o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tal um fruto, o germe, o perisperma e a casca. Eu lembro logo do abacate, né? É o mais fácil de a gente ver, né? Está ali o abacate, a casca do abacate, a polpa e o caroço. E dentro desse caroço ainda tem outras partes. É o que acontece com a gente, né? Vamos Isso lá. é interessante ele dar essa noção para a gente do que seja de fato, né? Essa forma, né? Nossa composição. Essa composição do coisa. Mas vamos continuar aí. Você quer responder mais uma? Sim, sim. De duas, uma. Quem está mais necessitado de caridade? Os que estão nas zonas bem inferiores, entre os umbrais e os abismos, esses outros que morreram e não sabem de jeito nenhum de dentro de casa, do trabalho, das igrejas, dos centros espíritas, ou seja, da porta de fora. Jeremias Barreto, do Ceará, Centro São Paulo. Não, da Sé, Centro São Paulo. Todos nós estamos precisando de ajuda, esses irmãos também. A questão de quem está precisando mais é aquele que está mais preparado para ser socorrido. O sujeito que está lá, o espírito, né? Eu falo logo o sujeito. O espírito que está lá, que não sabe que desencarnou, que está envolto em crimes. A gente não está falando de pessoa comum que vai trabalhar, que tem sua vida, não. A gente está falando aí, esses espíritos que estão nesse local, onde está André Luiz, são espíritos perversos, né? Vamos esclarecer, são espíritos perversos. Se vocês pegarem o livro, der a continuidade do livro, vocês vão ver a situação, o grau de maldade desses espíritos aí. O que Nunca eles fizeram nada no bem. Nunca fizeram nada no bem. Nunca. São aqueles que fazem mal por mal mesmo. Eu primeiro, depois eu e depois eu. E se tiver que passar por cima do outro, passo e torno a passar, entendeu? E daí para cima. São esses espíritos, são espíritos de pessoas más, são pessoas ruins, ruins, como dizia minha mãe, como o cão chupando manga, né? São essas pessoas que estão aí, tá? São esses e não ficam fora, não ficam, por serem maus, não ficam fora da providência divina. Vocês vejam que eles foram todos acolhidos numa enfermaria, e os que estão, na medida do possível, coloca aquela luzinha, dá o passe magnético, você nota que eles respeitam o sono deles, botam a luz bem fraquinha para que eles continuem, não sejam perturbados. Então, há toda uma misericórdia, um amor divino para todas as pessoas. Não importa o que ele tenha feito, mas ele está ali, na condição, mesmo estando nessa condição, ele não vai ser... então Deus
pegou o pessoal Não, do não. abismo e abandonou de Ó, jeito nenhum. a Dizem gente os leu no início, né? espíritos que eles estão reencarnados, É, porque as portas dos umbrais foram abertas para esses finais de tempos. Olha os é, nossos tempos, gente. Olha as é, pessoas que estão ao nosso redor, ainda tão revoltadas, ainda tão é, se achando melhor do que os outros, em é, condições assim que a gente fala, calma, você também é filho de Deus. Que Deus? Deus não é. existe. Não, e assim, Blasfemo. hein, Miriam? E se lembrando aqui do nosso evangelho de hoje, né? Daqui no nosso Ô, homem. Justiça das Aflições, né? Lembrando desse pessoal que, quando toma consciência, que diz: perdi minha vida, É, mas, né, está lá acompanhado. Existe o sol de uma nova vida, na qual ele poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções. Então, nada que a gente faz, nem de bom nem de ruim, fica perdido. Está fica tudo perdido guardadinho e tudo é aproveitado de alguma forma. E de essas algum. pessoas, esses espíritos que estão no umbral profundo, eles um dia vão poder ter condições de se recuperar e ir para o nosso lar, ir para essa colônia. Porque não adianta agora, né, você pegar um espírito desse que está lá, que não, nem dormir dorme. Ele é aqueles espíritos que estão tão voltados para o mal que eles estão em situação lá no umbral de pensar em fazer mais mal ainda, né? Mais mal ainda. Eles não querem nem, não têm condições nem de dormir. Eles querem ficar acordados praticando mal na vida espiritual mesmo, né? Como a gente falou aí, se na erraticidade, a gente também pode se melhorar, pode ter boas resoluções, mas esses que estão lá no, 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 no umbral profundo, eles ainda não têm essa consciência, não, não tem mesmo. Eles ainda estão no mal, mas é como diz a Francisca, né? São maus por enquanto. São filhos de Deus como nós. Nós também já tivemos por lá, ô Francisca, a gente não tem que se iludir, não. A gente já teve por lá também chupando manga, Sendo bonzinho, né? Entre aspas. mas Porque, na agora a gente está. verdade, o mal é a ausência do bem, né? Na verdade, é Ah, essa, né? Assim, agora filosoficamente falando, é a é, falta do bem, é a falta ainda de é, conhecimento mesmo, né? Então, é, aí eu bato na mesma tecla, eu sou evangelizadora, vou falar, gente, levem as crianças, começa de cedo, gente. Leva as crianças para a evangelização, leva o jovem para a evangelização, apresenta Jesus a essas pessoas, mesmo que elas não entendam ainda a questão divina, mas vai ouvir falar de Deus, vai ouvir falar desse Pai amorosíssimo e todas as suas qualidades, né? Enfim, e vai ter uma visão melhor dessa sua existência. E aí vai ter perguntas, óbvio, porque a gente vive de perguntas, né? Mas vai ter certezas de que é filho de Deus e que o bem sempre vai ser bom. Vai ser bom para ele primeiro e para o outro que ele estiver fazendo bem, não é isso? Mas seguindo vamos aí, lá. eu acho que agora eu vou tentar ler. Peraí. Vai. Quer eu leio e tu comenta, Miriam? E Vai com, forçar a vista, não. não, não, tranquilo. E com Tá? expressões decidida, concluiu o resoluto. Mãos à obra. Né? Então vamos lá, moçada, já que vocês podem estar conosco, né, fazendo esse trabalho, vamos a mãos à obra. Designando-me um corpo envelhecido de uma mulher, recomendou: você, André, examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Ai, como a gente não faz isso, né? Sempre Uhum. observa os outros, a roupa, o jeito. Ai, meu Deus. Observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Nota que ele sempre está falando sobre a mente, sobre a É, perceber, sobre o perceber. Isso eu acho interessante a gente afirmar, né?
ser contundente nisso, né? E É. sinceramente interessado em atender. Não reparai nas ordens, não repareis nas ordens que os nossos instrutores transmitiam a Vicente. Então, ele já, quando ele falou para ele olhar para aquela pessoa, ele já foi, opa, já entendi mais ou menos como é o processo, vou me abster de tudo que está ao meu redor, porque ele estava dentro de uma enfermaria, com mais de sei quantas mil pessoas, e ele, então, se absteve e concentrou-se naquela pessoa. Olhar Então, profundo, né? É aquele olhar profundo, é aquele olho no olho, inquirindo, olhar da alma, né? Como a gente diz, olhei lá no fundo do olho e vi até a alma da pessoa. Isso é verdadeiro. uhum, Né? exatamente. Verdadeiro. E você vê como ela está num sono, né? Ela está num sono profundo ali, né? E numa uma visão estranha ali, mas você percebe que ela também ainda está num processo do seu desligamento. Então, ainda vamos retomar mais uma vez a questão do perispírito, para que esses conceitos não fiquem fora. O perispírito é o invólucro fluido, semimaterial, que serve de veículo de manifestação do espírito no plano espiritual. Sabe? É muito interessante isso. Ele é constituído de fluidos próprios do mundo em que ele estagia. O perispírito serve também desse elo de ligação do espírito com o corpo físico. É o nosso fio condutor. É um fio condutor, isso. Quando ele se encontra aí, quando estamos reencarnados, esse fluido nos permite. Quando a gente dorme, a gente pode sair do nosso corpo sem estarmos mortos. Eu digo assim que toda vez que dormimos, às noites, nós estamos fazendo um exercício do desencarne, porque saímos o espírito e estaremos indo para onde a nossa atração tem, aonde nossos desejos estão. Nossas Né? tendências, né? Você contou a história do seu altivo. Ele estava lá no hospital, mas ele desdobrava, né, saía do seu corpo e vinha para onde o atraía? O serviço, o trabalho em prol do outro. Ele ainda assim se preocupava, mesmo estando doente, se preocupava com o próximo, estava ali naquela preocupação de fazer o seu melhor para todos aqueles que ele se achava responsável pelo aquele trabalho. Então, você vê, né? Semana passada a gente falou da irmã Sheila também, se lembra? No campo de batalha, ela desencarnou e continuou trabalhando, né? Cuidando dos feridos. Ela se sentia responsável por aquele trabalho que ela fazia, e sem perguntar se ela ia receber uma medalha. Né? Então, não, vou receber uma medalha. Não vai receber medalha. Né? É fazer o bem sem olhar naquilo. Nessa mesma proporção, a gente vê o inverso. Né? Assim como o seu altivo, irmã Sheila, continuaram trabalhando no bem, nós vemos irmãos que eram maus e continuam trabalhando no mal. É só isso. É só a gente ver a vida como ela é, né? Como ela é. Ela não é nada diferente, exato. Tanto da matéria como fora dela. Na Rádio Rio de Janeiro ele fala a vida como ela é. E é isso aí, a vida é assim. Nós estamos nesse estágio, né? De sermos bons ou sermos maus. Fala-me. Desencarnando essa criatura, o seu corpo físico sofre a decomposição natural da matéria e o espírito passa a se manifestar com o perispírito também, dominando o corpo, denominado corpo espiritual, esse perispírito, corpo espiritual, ou corpo astral, ou corpo fluido, ou psicossoma. Então, todas essas denominações são denominações deste corpo semimaterial. Né? Ele é semimaterial,
canal fluídico, né? Uhum. Então, é Ô, bom a gente... Miriam, também eu queria colocar que nesse desencarne da criatura, isso o corpo sofre a decomposição natural, né? Nós, quando desencarnamos, nós, né, deixamos aqui parte desse perispírito, né, que é a parte que é chamado de duplo etérico, ele fica aqui na Terra, né? Nós somos constituídos, nós já falamos, como um abacate, de várias camadas. E essa camada chamada duplo etérico, ele fica aqui na Terra quando nós desencarnamos. E essa camada, é importante a gente entender isso, ela não se desfaz assim, não. Né? Tem lá Desencarne de Tobias, se eu não me engano, no livro lá de André Luiz, né? Em que ele fala, né, que desencarne, eles vão fazer lá, dão os passos para tirar o espírito, né, e deixar a parte, né, aí fica o duplo, né? O espírito se ergue, né, retirado, e fica aquele duplo ali. Esse duplo, ele leva em torno de 40 dias para se desfazer. Esse nosso duplo etéreo não é assim, tirou o espírito, ele, não. Ele demora um tempo para se desfazer. E é esse tempo aí que muitas vezes a gente fica dormindo. É o tempo que o duplo está se desfazendo. Mas a gente vai ver isso mais à frente. André Luiz vai explicar isso para a gente direitinho. É que a gente Exato. fica só... Eu gostaria de colocar aqui o que a Francisca está falando, ainda em relação à pergunta do Jeremias Barreto, da Sé, lá de São Paulo. Né? Eu achei tão interessante aí, que ela fala aí que a pessoa que são mães... Ela fala, deixa eu ler aqui, ó. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma citação. Eles não conhecem Deus como nós conhecemos, no item que fala dos criminosos. Depois ela fala aí, capítulo 11, item 14, caridade para com os criminosos, está no Evangelho. Pensai que sois mais merecedores de repreensão, mais culpados do que eles, a quem recusais o perdão e comiseração, porque muitas vezes eles não conhecem Deus como vós conheceis. E a eles, né? E a eles será pedido muito menos que a vós. É isso mesmo. Vai ser bem... Quem mais sabe, mais é cobrado, né? Então, a gente está aqui estudando, falando. Você também aí, Francisca, e o pessoal que nos assiste depois, né? Nós vamos ser mais cobrados, né? Oh, meu Deus do céu, isso é uma responsabilidade muito grande. Isso mesmo. Mas continuando aí, você pode ler? Leio. Estruturado pelo comando mental do espírito, a sua forma e apresentação do perispírito, que ele está falando, né? Isso. Podem variar segundo o seu próprio conhecimento e a sua vontade, cabendo ressaltar, no entanto, que normalmente ele se reflete na aparência do próprio corpo físico que se serviu ao espírito na sua reencarnação, até que esse depurando vai lhe imprimindo novas aparências cada vez mais desmaterializado. Quando encarnado, o perispírito é o condutor das sensações do meio ambiente, do corpo para o espírito, e, ao mesmo tempo, veículo transmissor das ordens emanadas do espírito para seu veículo físico. Então, vamos lá. Lá que ele fala lá dos comandos, né? O espírito, da forma da apresentação do espírito. Vocês se lembram do Emmanuel, como se apresentava o tempo todo, vestido lá de Pablo Lentúrios, né? Que é aquela roupa romana. Por quê? Porque foi a roupagem que ele vestia quando conheceu Jesus. Então, para ele, era a roupagem mais importante que ele já teve na vida, a encarnação mais importante que ele já teve. Teve outras, mas a que deixava ele mais, talvez até mais feliz, foi essa que ele encontrou Jesus. Por isso ele se apresentava sempre com aquela roupa de romano, né? Acredito que já não esteja mais não, né? Mas apresentava-se daquele jeito. E muitos outros espíritos se apresentam para a gente com
corpo físico, que serviu o espírito na reencarnação, que ele mais gostava, né? Eu, Miriam, quando encarnar, vou aparecer para você com essa cara aqui mesmo, viu? Oi, Isso. Miriam. Ótimo. Vou te abraçar muito. Vou continuar eu com essa cara aqui de judia. Por que será? Por que será? Eu sou muito diferente da minha família, sabe? É mesmo? Sou muito diferente da minha família. Aí todo mundo fala mesmo, né? Que, você foi achada no lixo, rapaz, porque eu tentei de mais moreninha, cabelinho mais cor, mais escurinho, eu loura, olho verde, branquela. Essa cara de judia aqui. É mesmo. Alguma coisa tem, né? Ou fiquei você tem uma aparência de estrangeira. Você tem uma aparência de estrangeira, né? Pois é, fiquei presa lá naquele negócio lá em algum momento ali, né? Dormi o sono, esse é o sono eterno aí. Gostou daquela carinha lá, né? Falou assim: não vou vir com cara de brasileira, não, vou vir com a minha carinha que eu era mesmo. Esse sono eterno. Que coisas boas eu fiz, né? Mas esquece e abafa. Esquece e abafa o caso. A gente lembra de Madre Teresa, né? Que pediu para não ser bonita, né? Que a beleza já tinha atrapalhado ela em outras vidas, né? Isso mesmo. Isso aí. E aí diz ele assim: quanto mais evolui, mais o espírito sutiliza o seu perispírito, estruturando o de fluidos mais rarefeitos do mundo em que ele se vincula. Então, o perispírito está intrinsecamente ligado ao tipo de planeta que a gente está, que a gente estagia, né? Na verdade. Né? Então, quanto mais puro, como diz Jesus, são aqueles que herdarão a terra. Então, você imagina o tipo de fluidos que existe na natureza da humanidade para Jesus afirmar isso, que aqueles que forem mais puros é aqueles que herdarão a terra. Então, a gente precisa analisar isso. O quanto denso é o nosso perispírito hoje, mas o quanto a gente tem que trabalhar para nos melhorarmos. A Francisca falou aqui com você, está mexendo contigo. Está mexendo. Isso é justo. Estou ruim, né, Francisca, hoje? Ela falou assim: está tudo bem com o amigo do espelho? Está tudo bem com a Mauri, está trabalhando. Tem que trabalhar aí. Ainda está encarnada, ainda precisa do dinheirinho lá para sustentar a família. Está tudo bem com ele, deixa um abraço para todos. E Francisca, o Miriam, ela está falando assim, você foi francesa, olha o charme da encharpe. Que chique! Eu adoro um lencinho, gente, desculpa, é verão, é inverno, eu adoro um lencinho. Você vai me ver, sempre eu vou estar com um lencinho. Quando estou com lencinho, eu estou feliz. É coisa de Coco Chanel. Coco Chanel! Gostei dessa. Sabe-se lá, viu? Sabe-se lá. Mas eu digo israelita, porque quando eu estive lá, eu fui a Israel para conhecer, fui numa excursão nos Passos do Mestre, do Mestre Jesus. E aí tinham ruas que eu conhecia. Eu olhei as ruas e falei, essa rua aqui vai dar na casa tal, não sei o quê, e a moça, a guia, falou assim, mas nós não fomos nessa rua. Como é que você sabe? Eu falei, ai, meu Deus, como é que eu sei? Está aqui no meu inconsciente, minha filha. Meu consciente falou comigo, se eu for aqui, vai dar em tal lugar. E ela ficou assim, estranhando. Eu falei, ai, meu Deus, melhor ficar calada. Vai falar que eu sou louca. Mas eu falo muito, né? É um horror. Não, eu passei por esse mesmo fenômeno na Europa, tanto na França, quando eu estava em Paris, como também na Itália, estava em Roma. Assim, eu andei sozinha lá, né, pelas ruas, como se estivesse andando aqui na estrada do Portela, aqui em Madureira. Mas não é?
Não é uma coisa assim, Paguei. tipo assim? Eu falei, meu Deus, eu nunca tive aqui, nunca Ai, meu saí Deus do do céu. Brasil, quiçá sair do Rio de Janeiro. Aí cheguei lá, falei, aqui, aquela rua, se eu for ali, vai dar na casa tal. É, A moça ficou olhando assim para mim, eu tive falei, meu Deus. dificuldade. Eu falei Aí assim, depois menina, minha prima, que também estava vamos. comigo, desesperada, me procurando. Falei, não, eu fui ali, foi ali, eu fui ali, eu fui ali. Aí, para explicar, eu fui ali, ué. Né? Tudo bem. Mas vamos É, embora, vamos parar de pensar no negócio. refletindo aí no perispírito, né, voltando aqui, né, o seu próprio estado íntimo, sabe-se que as virtudes o sutilizam. Olha que coisa legal. Então, a É, sutilidade vai ser através daquilo que a gente desenvolver de virtude, né? é, Então, tanto quanto nos vícios, nas tristezas, nos desânimos, né? Na uhum. cólera, né? E tornam mais grosseiro, então, e mais materializado esse perispírito. Então, a gente tem que fazer o processo ao contrário, né? Esse nosso corpo, o perispírito, ele é conhecido pelos filósofos de todos os tempos. Na Então, realidade, é um é, reflexo sutil do corpo físico. Ou é, seja, né? Então, a gente é. precisa ter esse olhar, vamos dizer assim, O né? Antigo Egito já estudavam isso, da questão do perispírito. Uma coisa interessante que eu achei ali naquela parte que está lá atrás, é ali, ó, que não é só praticar crime, não é só matar, roubar e pererê, não. A tristeza, ele diz ali, ó, que se a gente fica triste, desanimado, né? É o Com sentimento. cólera, né? Isso já atrapalha o nosso espírito. Olha, então, às vezes os nossos sentimentos, né, mais íntimos, eles acabam atrapalhando, né, tornando o nosso perispírito grosseiro. Não precisa eu pegar uma faca e ir lá e matar, praticar aquele crime, não. No momento que eu fico aqui e falo, Deus não existe, ó dia, ó azar, eu já estou, né, Fazendo, maltratando esse meu criando essa, perispírito. essa atmosfera, né, em torno de nós. E Estou aí é deixando unir. a Fala. questão do corpo, né? Como é que Uhum, ele era chamado, né, pelos filósofos, né, na uhum, erraticidade. E aí a questão do Egito que você estava trazendo, né? uhum. Você quer ir nesse Egito aí ou vamos para Olha, Coríntios? Não, acho vamos que não fazer. dá tempo, tá? Eu acho que não dá tempo nem para o Egito, nem para o Corinthians. Tem 4 minutos só. Só dá Temos só. tempo da gente dizer tchau. Ai, ai. Semana É que um vem. estudo extremamente importante. A gente achou por bem trazer para que a gente conceitue bem essa É, parte, para que a gente possa falar um pouco mais do sono e do sonho. Mas para porque falar eu do sono já e do fiz o sonho, se a seguinte, gente não tiver esse conceito bem firme, a mas gente não conseguirá andar, né? E a gente não não está é. aqui para correr, não. A gente está aqui para estudar, gente. A Não é gente não isso? tem prazo. Eu Graças já a me Deus, a despeço meditação não aqui. deu prazo a gente, né? Para Eu já me estudar. despeço aqui. Que Deus possa abençoar todos vocês. Muito obrigada pela sua audiência sempre e venham sempre estudar com a gente. Muito obrigada, muito agradecida mesmo. Aí você faz Então, aí o encerramento e a prece, por favor. Então, agradecemos a todos que estão conosco, agradeço a Francisca por essa troca com a gente aqui hoje, agradeço também os nossos amigos que participaram com perguntas e agradeço, acima de tudo, a nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus Pai Todo-Poderoso, que nos permitem estar aqui nesse momento de reflexão e aprendizado acerca da doutrina, acerca das suas leis, e mais importante ainda, Senhor, fixando em nós a certeza do acolhimento, a certeza de que não estamos sós, de que seremos sempre socorridos, mesmo nos nossos momentos mais difíceis, mesmo nos nossos momentos de maior desatino, mesmo no momento que a gente estiver dominado pela maior cegueira que a gente possa ter.
né? Mesmo naquele momento que a gente se sinta totalmente na escuridão, tem alguém do nosso lado, tem uma mão esticada para nós, que a gente possa enxergar essa luz, que a gente possa enxergar esse companheiro que está ao nosso lado, nos estendendo a mão, nos amparando, nos auxiliando. Que a gente possa também fazer a nossa parte, nos melhorando nos nossos pensamentos, nas nossas falas e principalmente nas nossas atitudes. Que os nossos sentimentos sejam sentimentos que possam nos ajudar e também ajudar o outro. Então, Senhor, pensando assim nessa nossa melhora, na nossa caminhada, que a gente possa dar a cada dia um passo adiante, um passo na tua direção. E que esse estudo seja um instrumento de ajuda, de impulsão para essa nossa caminhada. E pensando assim, te agradecemos por essa manhã que tivemos aqui de estudo, de aprendizado, de meditação, e que possamos estar de volta na semana que vem, estudando junto com todos os nossos companheiros encarnados, os companheiros desencarnados, que possamos estudar o livro Os Mensageiros. Que o Senhor esteja conosco hoje, agora e sempre, Senhor. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.